Bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo com o turno que estejam abrindo este vídeo. Para quem não viu o primeiro vídeo, eu me chamo Gabriel Moraes e estou me propondo a abrir esse canal de reflexões sobre o Brasil. Fazendo um briefing do primeiro vídeo, nós falamos sobre o Brasil e o mito fundador e as causas que nos levaram a ser um país conformado e sempre esperando o porvir, né? Então, a proposta é fazer uma inflexão no sentido de tomar a iniciativa das ações e não ficar esperando, né? Eu terminei o primeiro vídeo falando sobre os aspectos de dados informados por governos e tal, e que na realidade não refletem a verdadeira realidade. Então vamos falar sobre o PIB. O PIB, Produto Interno Bruto, ele é um banco de dados gigantesco pelo IBGE, processado com base em informações advindas de todas as associações, federações de produção de bens e serviços. E ele revela mais ou menos o que acontece numa empresa, é um demonstrativo de resultados, né? O total faturado, menos os impostos, no caso aqui do PIB isso não acontece, mas chegando a um lucro operacional bruto, que seria correspondente mais ou menos ao PIB. Depois daí, desse lucro operacional bruto, é que vão sair as despesas e tal. Em grandes números é isso aí, porque para explicar bem como é que funciona, tem que escrever um livro, né? Uma obra sobre o cálculo do PIB. Mas ele reflete a produção de bens e serviços, a vida num período de um ano. É divulgado a renda per capita, que é uma divisão simples do produto interno bruto pela população. Então, atualmente, a renda per capita em dólar, né, é sempre calculado em dólar, do brasileiro está por volta de 11 mil dólares. Mas pelo PIB. Acontece que o PIB não reflete a realidade de renda pessoal verdadeira. Por quê? Porque dentro do custo operacional, dos custos de produção, existem os produtos importados, as importações, que são vindas de outros países, são pagas e não gera nada internamente. Então não é um valor agregado pelo trabalho interno. Então foi criado para que se faça uma avaliação mais correta, mais verdadeira, o PIB-PPC. PPC significa paridade do poder de compra. Em grandes números, mais ou menos é retirar as importações do produto interno bruto, que não é uma renda, uma geração interna, vem de fora. Retirando essas importações, e tudo isso aí em grandes números, só para entender a mecânica muito simplificadamente, mas não está muito fora disso. Então, o valor resultante da retirada das importações do PIB, que é a soma da produção de bens e serviços, nós temos então o PIB-PPC, que é dividido então pela população para chegar a um número mais condizente com a realidade, com a renda interna. No Brasil, esse número, a renda per capita pelo PPC, ao invés de ficar em 8º lugar, como fica com o PIB, o Brasil vai para
70º lugar. Nós estamos atrás de todos os países da América Latina, praticamente, alguma exceção aí, em renda PPC, em capacidade de poder de compra do indivíduo. Esta é a realidade, que deveria ser perseguida, que deveria ser tomada como baliza para projetos do Brasil e de projetos de geração de renda e emprego. Mas não, esses dados não são utilizados. Por quê? Porque a politicagem no Brasil é eleições de 2 em 2 anos e tal, então todo mundo vive em função de eleições no Brasil. Então isso é uma coisa que nós temos que mudar. E aí eu vou citar uma frase de Platão que eu utilizo como mantra em todo o meu livro, que é o seguinte: o preço a pagar por não participar da política é ser governado por um inferior. Que já aconteceu no Brasil, recentemente. Mas participar da política não significa necessariamente se filiar a um partido político e fazer militância partidária. Não. Participar da política é conversar, debater, trocar informações, procurar fontes confiáveis, conversar com a família, com os amigos, com colegas de trabalho, e para procurar haver um entendimento, um esclarecimento, para que os políticos não nos enganem. Esse conformismo de aceitar o que os políticos dizem é que nós temos que romper no Brasil, né? Então, essas anomalias é que nós temos que corrigir no Brasil. Por exemplo, partindo para a educação. O Brasil, agora saiu recentemente um estudo feito por uma instituição estrangeira, que eu não estou me lembrando o nome agora, que fizeram um estudo de avaliação dos países com relação ao desempenho e evolução cultural da educação do povo, desde de 2009 até 2013. 1909 até 2013. Bom, desde a década de 40, o Brasil em educação só vem caindo. Os outros países todos subindo em nível cultural e educacional. Desde a década de 40. Os dados recentes, existe um programa chamado PISA, que é uma avaliação do nível educacional dos países, que é calculado pela ONU ou pela Unicef, em que o Brasil está em 85º lugar em educação. Na América Latina, nós estamos em 6º lugar, tem 5 países na nossa frente. E a tendência é piorar. O Brasil é um país de semi-analfabetos, esse país de analfabetos funcionais. Existem professores que não sabem escrever. Existem advogados que não sabem escrever, não sabem articular um raciocínio e colocar no papel de uma forma inteligível. 70% dos brasileiros não têm essa capacidade. Países como Coreia do Sul, Taiwan, os tigres asiáticos de uma forma geral, deram um salto estrondoso em qualidade educacional e, consequentemente, da sua economia, que foi por causa da educação. Simplesmente concentrar esforços na educação. Então, o que eu pretendo abordar mais assim, passo a passo, daqui para diante, é justamente aonde estão esses estrangulamentos, aonde estão
dificuldades que existem no Brasil para que ele deixe de ser o eterno país do futuro, o país do porvir. Nós temos que mudar isso aí. Então, eu vou partir para... Agora eu estou terminando esse segundo vídeo. No terceiro vídeo eu vou começar a abordar os aspectos da República, né, para que a gente procure ter um entendimento comum, né, para não ser enganado e sermos enganados por políticos. Essa é a missão dessas minhas reflexões sobre o Brasil. Certo? O meu livro foi prefaciado pelo empresário Paulo Velhinho, que dispensa comentários, né? E eu, então, no próximo vídeo, nós vamos começar a falar sobre República. Eu agradeço a audição e até a próxima oportunidade.